E, ô Igor, eu vou te dar um exemplo. No começo dos anos 2000, teve uma ocorrência muito famosa que foi a Castelinho. Tá. Isso. Morreram 12 marginais que estavam indo fazer um assalto a um avião pagador. A rota teve envolvida nessa ocorrência, o choque, a rodoviária. Começo dos anos 2000. 2012, essa ocorrência que eu falei em Várzea Paulista. 2019, por exemplo, teve uma ocorrência em Guararema, onde teve um estouro de caixa eletrônico e a rota e o COI tiveram informação, se posicionaram e tiveram 11 mortos, 11 criminosos mortos. O bandido, o criminoso, inclusive o faccionado, como meu pai disse, ele é covarde. Eles mataram agora o Dr. Rui na Praia Grande, já tem 5 presos, inclusive um sexto que foi morto lá no Paraná, porque pegaram ele saindo da prefeitura com um carro particular, os caras em 4 pelo menos ali, com armamento longo, mataram infelizmente o delegado. Quando atacaram o meu pai, o Coronel Telhado, na porta de casa, em 2010, não vieram atacar ele numa viatura de rota. Vieram atacar ele saindo de casa num sábado de manhã, saindo com o carro para levar pro Lava Rápido. Então os caras vêm na crocodilagem. Não importa se você tiver com a sua esposa, covarde. Não importa se o policial tiver com o seu filho no banco do lado, os caras vão atirar. E se o Dr. Rui tivesse com o filho dele? Poderia ter morrido junto. Com a esposa. Provavelmente Como teria. já tem casos, entendeu? Tem casos, ó. Então, assim, os caras são covardes. Os caras pegam você na crocodilagem, o policial. Agora, a polícia, ela é preparada para combater. Nós temos que ter a consciência. Infelizmente, o Brasil, as polícias no Brasil estão em guerra. Estão em guerra. Nós temos números, infelizmente, de países em guerra. Israel e Hamas estão em guerra. Ela não tem tanto morto igual tem aqui no Brasil. Pode pegar qualquer dia comum aqui no Brasil. Nós temos mais mortos, infelizmente. O policial, ele vive constantemente numa tensão e numa atenção de combate, estando de serviço ou estando de folga. Nossa legislação é fraquíssima. A nossa legislação do Brasil não protege a atividade policial, não dá um suporte para o policial trabalhar e nem para o cidadão de bem. Não protege o cidadão de bem. Nossa legislação protege o criminoso. Um monte de benefício. Até hoje tem saidinha, mesmo aprovando lá em Brasília, ainda tem saidinha. Tem audiência de custódia, tem visita íntima, tem progressão da pena. Então, assim, o combate é com o criminoso, que é inerente à profissão, o risco do combate, mas infelizmente falta o suporte. Então, essa tensão que torna o país, o Brasil nosso aqui querido, tão difícil de exercer a nossa atividade, entendeu? E você quer notar uma coisa? Quando a gente fala que o bandido é covarde, a gente tá dando uma de machão. Não é isso, não. Você pode pegar hoje a internet, os WhatsApp, os vídeos da vida. Você pode notar, a maioria dos roubos perpetrados por criminosos normalmente são contra mulheres. Eles não, dificilmente um bandido ataca um homem. Quando eles atacam um homem, eles estão em 2, 3 vagabundos. Sempre covardes. Sempre covardes. E estão atacando um cidadão desarmado. Porque se eles sabem que aquele cara está armado, dificilmente eles vão atacá-lo. E quando eles vêm atrás de um policial, de um cara da segurança pública, você pode ver 3, 4, 5 homens vêm atacar um. Então, bandido é um bicho covarde. Quantos te atacaram lá na porta da tua casa? Na porta da minha casa. Eu estava saindo num sábado, dia 31 de julho de 2010. Eu não ia para Lava Rápido, eu ia para Educação Física. O Rafa era tenente novinho, estava trabalhando no 4º Batalhão, tinha trabalhado a noite toda, tinha chegado de manhã e tinha ido descansar, porque ele trabalhou a noite toda no tático móvel. E eu ia para Educação Física, eu ia de carro, aí minha mulher tinha deixado o carro atravessado, enfim, não dava para eu sair, eu peguei, falei, pô, vamos manobrar o carro. E ela no telefone. Eu peguei, fui manobrar o carro, tirei o carro dela, saí pra garagem e tô entrando, acertei o carro do Rafa, que estava atravessado, pus o carro dele. Quando eu tô entrando com o carro dela de ré na garagem, desce um Corsinha, um carro pequeno nesse estilo, porque a gente lembra vagamente, você não tá atento, você tá no seu dia a dia. 11 horas da manhã de um sábado, eu de calção, pior, tava desarmado, que eu sempre ando armado. Naquele momento, como eu fui manobrar o carro, eu deixei a arma no barzinho da sala. E tô entrando de ré com o carro. Era uma Pajerinho TR4, não era blindado, um carro normal. Polícia não tem dinheiro para ter carro blindado, porque a polícia, infelizmente, em todo o Brasil paga muito mal. Tô entrando com aquele carro, me desce o carro com 2 indivíduos, um motorista e um cara do lado. O cara do lado do passageiro me olhou. Sabe quando a pessoa te olha assim, quer te fazer uma pergunta? A impressão que ele ia perguntar o endereço para mim. Se ele tivesse me chamado, eu tinha descido e ido em direção a ele, desarmado. Mas não, ele ficou me olhando, eu parei o carro de ré, olhando para ele também, e fiquei esperando ele falar comigo. Jamais na minha vida, eu era o comandante da rota, comando Aguiar, jamais achei que naquela manhã
2 canalha, 2 vagabundos do PCC teriam coragem de vir me matar na minha casa. Mas não foi assim, essa coragem eles tiveram, entendeu? Mas como eu sempre falei, covarde, os 2 contra mim sozinho, e de inopinam, entendeu? Quando eu fiquei olhando, esse cara que estava do lado do motorista, ele colocou uma arma pra fora, uma pistola. Quando eu vi aquilo, Igor, a minha única ação foi me abaixar no carro. Eu não tive outra ação, não dava tempo de correr. E comecei a ouvir os disparos, tiro, pau, tiro. E eu deitei dentro do carro e fiquei esperando onde ia doer primeiro, cara. Onde vai doer primeiro? Onde vai doer primeiro? E naquele momento, confesso, entreguei minha alma a Deus. Eu falei, morri. Eu tava esperando o cara descer do carro dele, vir até a janela do meu carro e me arrebentar. Mas o que ele deve ter pensado? O cara é polícia, tá armado, ele deitou pra pegar a arma dele. Eu não vou encostar no carro, graças a Deus. Uhum. E eu tomando tiro, esperando onde vai doer primeiro. Falei, Senhor, cobre com o teu sangue, entreguei minha alma, fiquei esperando. A única coisa que eu tava com raiva, rapaz, é que eu ia morrer sem dar um tiro naquele desgraçado. Entendi. Isso tava me torturando aquele momento. Você vê que loucura na cabeça da gente, né? E de repente os tiros pararam. No que pararam, eu só levantei a cabeça assim, eu vi o carro sair. Aquele indivíduo deu 11 tiros contra mim, ele descarregou a pistola. O carro não era blindado, mas ele atirou de frente. Os 11 tiros pararam no bloco do motor. O carro deu perda total. Arrebentou toda a frente do carro. Aí eu desci correndo, aí os vizinhos saíram tudo correndo pra rua. Ele tava dormindo, acordou, desceu correndo. Pai, o que foi e tal? Achando que eu tava trocando tiro com algum ladrão. De vez em quando a gente faz umas graças, né? Mas não, aquele dia a vítima era eu. Eu era a caça aquele dia, não era o caçador. Mas tu se feriu? Não, nenhum tiro acertou em mim. Graças a Deus, não a mim. Graças a Deus, nenhum tiro acertou em mim. Você lembra do filme do Ghost? Quando o cara toma o tiro e ele corre atrás do ladrão, aí ele para, quando ele olha, o corpo dele tá no chão, ele morreu. O espírito, era aquela sensação que eu tinha. Eu voltava toda hora dentro do carro e olhava pra ver se meu corpo não tava lá dentro. Era incrível, eu tomei 11 tiros, não me acertou um tiro. Então eu voltava toda hora e olhava, aquela sensação horrível, né? Aí veio a rota, vieram todo mundo no apoio e tal, e o pessoal foi pesquisando e tal. A informação, o serviço de informações já tinha os dados daqueles indivíduos. Um mês depois, o motorista foi preso e o cara que atirou em mim morreu, graças a Deus. Espero que esteja no inferno, aquele maldito. E eu tô aqui dando trabalho ainda e vou continuar dando trabalho muito tempo, se Deus quiser. Mas, novamente, eu repito, covarde, vim na sua casa, você sozinho, 2 indivíduos. Eu soube que quando eles me viram manobrando o carro, eles falaram, vamos pegar ele agora. Eles estavam esperando chegar um fuzil. Graças a Deus, olha como Deus é bom. Eu saí naquele momento sem saber de nada. Que se eu tivesse talvez saído um pouquinho mais tarde, talvez eles estivessem com um fuzil. Eu ia sair de moto. Com certeza eu não teria tido a proteção que eu tive de Deus através daquele motor. Então eu falo para quem quiser ouvir, eu estou vivo hoje porque Deus é bom, Deus permitiu que eu ficasse vivo. Porque naquele dia realmente eu estive à beira da morte. Tenho 2 datas de nascimento. Essa é uma delas. Entendi. Quando acontece alguma coisa assim, nesse caso eles foram tentar assassinar o comandante da rota. Né? Existe uma resposta da rota? Tipo, tentaram matar o cara aqui, agora a gente tem que ir atrás desses caras. De imediato, naquele dia a rota teve no local, na região, fechou a Zona Norte todinha. Aquele dia já morreram 2 indivíduos, 2 criminosos, um numa ocorrência de roubo de carro, um outro perto da rota. E dali aquela semana o pau torou, entendeu? Porque o pessoal começou a bater mais forte no crime. Eles têm que dar uma resposta. Se você não der uma resposta à altura pro crime, o crime vai achar que, valeu a pena, hein? Deu uma arrebentada e os bunda mole não fizeram nada, entendeu? Então você tem que mostrar quem é que manda. Então a resposta da rota e da Polícia Militar foi imediata, porque não foi só a rota. Toda a Polícia Militar naquele dia teve na minha casa, teve apoiando a semana inteira, o mês inteiro reforçando o policiamento na região. E realmente o crime naquele mês lá sentiu o peso da mão da lei. Entendi. Tá. E só para completar, Igor, é muito difícil ter ocorrências com policiais de rota mortos em serviço. E recentemente, em 2023, nós tivemos... 23 e 24, tivemos 2 episódios. Patrick. 2 policiais de rota em serviço que foram mortos. O que demonstra, sim, um crescimento e uma ousadia do crime organizado. O que é legal hoje? Que a polícia militar, não só a rota, mas a polícia tem um padrão de enfrentamento, de resposta, que são as chamadas Operação Escudo. O pessoal já deve ter ouvido falar, tá, Operação Escudo em Santos, no Guarujá teve. O que é isso? É como se fosse uma defesa das forças de segurança.
Porque por muito tempo morria um policial e morreu um policial. Não pode ficar normal isso aí. A gente não pode normalizar essa situação. Um cidadão foi morto num latrocínio, num assalto. Não é normal, cara. Não pode ser normal isso aí, entendeu? Então, hoje, e eu fico muito feliz quando eu vejo as próprias polícias defenderem os seus. Defenderem também, porque a gente defende o cidadão de bem. Mas peraí, o policial que está sendo vítima, porra. Então, é legal. No Guarujá, em Santos, aconteceu isso, teve a Operação Escudo e funcionou. Por quê? Prende gente pra caramba, tem os bandidos que vão reagir, eventualmente vão acontecer tiroteios e a população percebe a presença em massa da polícia. Ficaram famosas essas operações Escudo na Baixada, mas tiveram dezenas no interior de São Paulo, na capital. Hoje, qualquer lugar que acontece um ataque a uma viatura, um ataque a uma base, ou um ataque a um policial na hora de folga, igual foi com meu pai, o Estado responde de maneira estratégica, organizada e vai no encalço dos responsáveis. E a população não só percebe isso, como a população exige. Se alguém acha que a população não gosta da polícia, é porque é um idiota, não conhece o Estado de São Paulo e o Brasil. Quem não gosta de polícia é bandido. A população gosta de polícia. Entendeu? A população quer uma polícia forte. A população quer uma polícia na rua que responda à altura, que bote o crime no seu lugar. Porque aqui no Brasil se perdeu o valor da vida. Hoje nós passamos num cara morto. Na rua a gente olha, o cara tá morto num acidente de trânsito, num assassinato, e acha normal. Ninguém se condói mais com isso. Ninguém fica mais assustado quando vê uma pessoa morta. Isso é muito ruim para efeito de sociedade. Isso mostra um desprezo com a vida. Essa vida amanhã vai ser nossa. Vai ser do nosso filho, da nossa mãe. Nós não podemos aceitar isso aí. Então a polícia tem que sempre dar uma resposta forte contra o crime. Quem manda na cidade é a lei, não é o crime. A hora que nós aceitarmos que é normal o policial morrer, que é normal um cidadão morrer na mão do bandido, nós não precisamos mais de polícia, vamos aceitar isso e dane-se, deixa o crime dominar. Então, a polícia tem que ser forte, a polícia tem que ser combativa, a polícia tem que responder à altura. E se tiver que morrer alguém, que morra o bandido. Se tiver que chorar alguém, que chore a mãe do bandido. Simples assim. Quem não concorda com isso, é bandido.